Salve, salve nação corintiana, Timão na Veia News está no ar e mais uma vez trazendo muitas novidades para nós torcedores do Corinthians. Felizmente saiu a tão sonhada rescisão do Renato Augusto com o Beijing Guoan da China. Beijing Guoan estava fazendo jogo duro, dizendo que queria inclusive prorrogar o contrato do Renato Augusto. Renato não queria sair de lá brigado, disse que foi muito feliz lá, é um jogador que tem muito caráter. Mas felizmente deu tudo certo, não sabemos ainda se o Renato Augusto vai receber alguma coisa. O Beijing Guoan devia 5 meses de salário para ele, mas já está tudo certo, já fez a rescisão, deve chegar aí nas próximas horas, no mais tardar amanhã, para assinar com o Corinthians, é o que todo mundo espera. Renato Augusto tem muito caráter, é um cara de palavra, com certeza, se ele está apalavrado com o Corinthians, ele vai cumprir e com certeza será mais um novo reforço do Corinthians, né? Agora nós temos 2 meses que em condições de ser titular, né, temos que aguardar aí eles entrarem em condição física, chegar toda a documentação, então não vai ser tão já que vai estrear o Juliano, ainda deve estrear primeiro, né, mas com certeza não vai ser contra o Cuiabá, e acho bastante difícil que seja também contra o Flamengo, né, então são jogadores muito importantes, mas que não vai ser aí nos próximos 2 ou 3 jogos que vão estar disponíveis. E agora a expectativa fica pela chegada do Roger Guedes, né? Roger Guedes também está livre no mercado. Agora não temos tanta certeza de que o Roger Guedes vai assinar com o Corinthians, né? Não teve nenhuma sinalização nesse sentido. A torcida do Corinthians muito empolgada, mostrou foto dele assistindo o jogo do Corinthians contra o Atlético Mineiro, mas na verdade o Atlético também estava interessado nele, mas eu não acredito que o Atlético vai contratar. Acho que o Atlético já tem boas opções ali pelo setor. Então eu acredito que eles não vão investir muito dinheiro aí para trazer o Roger Guedes, não. Agora resta saber se tem outras equipes na parada. Fala assim, Grêmio, até no Palmeiras surgiu aí essa hipótese que o Palmeiras estaria interessado. Aí vai ter que aguardar aí alguns dias para ver se o Roger Guedes chega. Seria também um jogador importantíssimo, foi muito bem lá no Japão. No início da carreira dele teve alguns problemas com disciplina, mas até onde a gente sabe, não voltou a ter esses problemas. É um jogador novo também, tem apenas 24 anos. Seria uma grande aquisição para o Corinthians. Mas felizmente nós contratamos pelo menos o Renato e o Juliano, que vai ser 2 jogadores ali muito importantes ali, que com certeza deve ser titular ali, ajudar nós bastante, o Corinthians aí principalmente no segundo turno, né? Esperamos aí que estreiem ainda no primeiro, mas com certeza aí no segundo turno já os 2 estarão à disposição. Outra coisa muito falada nessa semana, já no início da semana, é a possível demissão do Silvinho para a chegada do Vanderlei Luxemburgo. Agora, pelo amor de Deus, aí é brincadeira, né? É inacreditável. Falar em Vanderlei Luxemburgo parece piada, porque o Vanderlei Luxemburgo não faz um bom trabalho há muito tempo, né? Ele fez até um trabalho razoável ali no Vasco, livrou o Vasco do rebaixamento, mas ele fez muitos trabalhos aí, nesses últimos anos, nenhum deles se destacou, então não vejo motivo nenhum para o Corinthians trazer o Luxemburgo. Acho que seria um absurdo. Nós sempre pensando em trazer um treinador diferente, de repente um treinador do exterior, de repente volta-se a falar nos mesmos nomes, né? Chegou a falar em Dorival antes da vinda do Silvinho, Abel Braga. Então eu acho um absurdo, quer dizer, a gente querendo sair um pouco da mesmice, né? O próprio Mano também, graças a Deus, não vem, não se fala mais. O Carille até chegou a uma hipótese dele vir. Mas eu acho que o Corinthians acertou na contratação do Silvinho. Acho que nós precisamos dar tempo. O torcedor brasileiro está muito mal acostumado. O Silvinho está montando um time competitivo. Felizmente o Corinthians perdeu os 2 últimos jogos. Mas o Corinthians não está levando lavada de ninguém, não está levando baile de ninguém. Está com uma equipe bem montada. O Silvinho, na minha opinião, está errando um pouco nas substituições, às vezes isso realmente ele erra, às vezes demora um pouco também para fazer as trocas, mas eu não acho nenhum absurdo o Corinthians perder para o Atlético Mineiro. Você vê o timão que tem o Atlético, uma equipe muito forte, principalmente na parte ofensiva. O Fortaleza tem sido muito bem, muito forte também, principalmente dentro de casa, está entre os 4 primeiros colocados do campeonato. Então não é nenhum absurdo o Corinthians perder para essas equipes, inclusive equipes aí que eram candidatas ao título estão abaixo do Corinthians, como o São Paulo, inclusive o Corinthians empatou com o São Paulo, como o Grêmio que está lá embaixo, né, penúltimo colocado. Enfim, não tem nada que pensar nesse momento em troca de treinador. Vocês me desculpem, respeito a opinião de todos, para mim não é momento, temos que dar tempo para o Silvinho.
né? Parece que o pessoal não tem memória, né? Vale lembrar que o Tite, quando chegou no Corinthians, ele chegou ali na reta final de 2010, ele não conseguiu o título brasileiro. O Corinthians tinha chance, ficou ali, se não me engano, na quarta posição, teve que disputar a pré-Libertadores. Aí o Corinthians ainda perdeu pro Tolima, caiu fora da pré-Libertadores. O Corinthians foi eliminado também pela Ponte Preta no Campeonato Paulista daquele ano, em 2011, ali nas quartas de final. E o Corinthians manteve o Tite, né, viu que não estava fazendo um mau trabalho, a equipe estava bem montada e deu no que deu. Depois nós ganhamos o Brasileiro, ganhamos a Libertadores, depois o Mundial. Agora, se você não der tempo pro treinador, não tem treinador que consiga, entendeu? Ninguém faz milagre. Eu acho que não é momento de demissão. O Mancini também teve um momento muito bom quando chegou, tal, depois teve uma queda, depois ficou perdido, né, no momento que ele já tinha um tempo de clube, ficou perdido, não sabia quem escalar. O Silvinho já tem um time base. Eu acho que o time está bem armado, evidentemente, nós não podemos levar muito pelo lado emocional, temos que ser mais racionais, entendeu? O Silvinho não está fazendo um trabalho tão ruim como estão falando, levando em conta o elenco que nós temos na mão. Ainda o Corinthians tem alguns desfalques aí, tem Léo Natel que está fora, um jogador poderia, um outro jogador de velocidade, uma outra opção, mas ele tem que realmente melhorar nas substituições. Eu acho que ele poderia usar melhor o banco, poderia muitas vezes fazer as substituições antes e não simplesmente encher o time de volante, mas eu não acho que é momento de pensar em demissão de forma alguma. Agora, outra especulação muito falada hoje foi do Benedetto. Quem não lembra do Benedetto, que eliminou o Palmeiras na Libertadores de 2018, né, aquela famosa careta do Benedetto, depois acabou perdendo ali a final pro River Plate. Então ficou um jogador ali muito querido ali para a torcida corintiana, né, por ter eliminado o Palmeiras, e realmente ele fez uma grande Libertadores aquele ano. Hoje ele está no Olympique de Marselha e ultimamente não vem sendo muito bem utilizado. Ele está com 31 anos, mas bem da verdade, quem está negociando com o Benedetto é o São Paulo. São Paulo que está interessado, está também atrás de um centroavante. Então eles estão tentando aí o empréstimo do Benedetto, já com o passe fixado. A negociação já está meio evoluída, então acho pouco provável. Na verdade, a torcida do Corinthians começou a pedir aí pro Duílio para trazer o Benedetto, pô, vamos perder o Benedetto pro São Paulo. Um monte de aquelas piadinhas, né, coisas, mas realmente é pura especulação. Não acho que o Corinthians vá trazer o Benedetto, mas também a gente não pode descartar nada, né? O Corinthians tem surpreendido muito agora, buscando aí vários jogadores. E da onde está saindo esse dinheiro? A pergunta que fica é essa. Agora, na verdade, todos esses jogadores que o Corinthians está trazendo são jogadores que estão sem contrato. O Corinthians não está gastando nada para contratação, mas vai ter que arcar com o salário desses jogadores, que não é baixo, né? Com certeza os jogadores aí devem ganhar na faixa de 500 para cima, né? De 500 e 800 mil, eu acredito, né? A gente não tem essa certeza, mas certamente também não vai chegar no 1 milhão. Não acredito que o Corinthians vai, na situação financeira que está, pagar 1 milhão para qualquer jogador que seja, e eu acho que não deve chegar nesse valor, né? Agora é aguardar, ver se o Roger Guedes vai vir. Agora, outra maneira também do Corinthians, de repente, investir em contratações é a possível saída de alguns jogadores, né? O Lucas Piton já vem sendo sondado há algum tempo por equipes italianas, primeiro o Cagliari, depois surgiu aí a Fiorentina, dizendo que a Fiorentina estaria interessado. O Piton é jovem ainda, embora ele no momento ele seja reserva, ele tem potencial, principalmente ofensivamente. O fato de ele estar na reserva até dá uma desvalorizada, né? O Corinthians poderia, ele estando titular, jogando bem, pedir até um valor mais alto. Então não sei em que pé está essa negociação, a verdade é que a janela vai abrir agora em agosto. Aí sim nós vamos saber quem que vai sair, quem que não vai. Mas o Piton ele é 100% do Corinthians, então o Corinthians conseguir um bom valor, seria interessante negociar, tentar ficar ainda com uns 20% pelo menos, de repente tentar aí 7, 8 milhões de euros aí, ainda manter uns 20%, acho que seria uma negociação interessante. Não acredito que o Corinthians consiga mais do que isso. Agora, de repente, pode pintar uma proposta também pelo Vital que se destacou muito aí no início da temporada. Depois ele deu uma caída, uma sumida, o Mosquito tem aparecido bem mais, né? Bem mais do que ele. O Corinthians tem atacado, inclusive, mais pela direita, até porque o Fagner
também ajuda bem ali o Mosquito, enquanto que no lado esquerdo o Fábio Santos é mais difícil de subir, ele é um jogador mais defensivo, até pela idade dele, por ser um veterano, ele não sobe tanto ao ataque. É verdade, de repente pode surgir também alguma proposta pelo Matheus Vital, mas não sabemos, mas é possível. E até pelo Mosquito, né? O Mosquito tem jogado muito bem, fez um golaço contra o Atlético Mineiro, tem sido o jogador mais importante do Corinthians, o mais regular, o que sempre tem jogado bem. Pode de repente pintar uma proposta pelo Mosquito. Agora, evidentemente, o Corinthians só vai vender se uma proposta muito boa. Eu acredito que aí 10 milhões de euros para cima, acho que o Mosquito é nosso principal jogador agora, não faz sentido negociar ele por um valor que não seja aí significativo. Então acho que as notícias realmente são essas, pessoal, mas vamos comemorar bastante essa vinda do Renato Augusto, aí questão de tempo. Vou até pegar uma camisa aqui para comemorar, uma camisa verde, mas desculpa aí, pessoal, mas é a camisa do Renato Augusto, então nós temos que comemorar muito a chegada dele. É um jogador bastante importante, além da qualidade técnica que ele tem com a bola nos pés, também é um líder, um jogador que tem muita raça, a gente vê ele, a vontade que ele está de vir para o Corinthians, já tem 33 anos, é um jogador que se cuida bastante, a gente não vê falar do Renato Augusto com problema aí de condicionamento físico, nada disso, um jogador bastante responsável, bastante profissional. Então, se Deus quiser, deve assinar aí por 2 anos e meio, é o que estão dizendo. Se Deus quiser, ele vai conseguir cumprir bem aí esse período, né, sem ter muitos problemas físicos, em alto nível, que é o mais importante. O Juliano é um pouco mais jovem, né, tem aí entre 31 e 32 anos, também tem totais condições aí de ter um bom rendimento. Agora vamos ver se conseguimos realmente a contratação do Roger Guedes, que seria uma cerejinha do bolo, aí um grande atacante que nós estamos precisando. É um atacante que joga mais pela beirada, mas de repente o Corinthians pode experimentar colocar ele ali de centroavante também. O Jô tem sido irregular, faz gol no Jô, faz gol no gol, mas perde gols incríveis também. Então a torcida às vezes pega muito no pé dele, é bom ali ter uma sombra. Outra opção para jogar de centroavante também nos próximos jogos deve ser o Gustavo Mantuan, que está aí na preparação final para voltar a ter condições de jogo, ser relacionado, um jogador que vinha jogando muito bem, mas infelizmente ele foi a 3ª cirurgia que ele sofreu no joelho, então resta saber em que condições ele vai voltar, se ele vai voltar 100%, é sempre complicado, né, cirurgia no joelho, mas é um jogador que antes se contundir vinha jogando muito bem, um jogador de boa movimentação, ele pode jogar tanto pelos lados como jogar ali enfiado centroavante, é uma grande revelação do Corinthians. Lamentável que tenha sofrido tantas contusões, esperamos que ele volte aí 100%. E também tem o Felipe Augusto, né, que o Silvinho deu algumas oportunidades, um garoto ainda, acho que de 18 anos, ou de 17 ou 18 anos, está na frente do Cauê realmente o Silvinho não tem dado oportunidades. Felipe Augusto entrou em 2 jogos aí já na parte final, mas o Silvinho gosta bastante dele, acho que apesar da idade ele tem uma boa condição física, né? Boa velocidade, até uma força, então acredita que ele deve ser mais aproveitado aí para entrando quando necessário no lugar do jogo. Então é isso, pessoal, nós vamos ficando por aqui, né? Vamos torcer aí para que se concretize todas as contratações necessárias e que o Corinthians entre cada vez mais forte. Se você gostou do nosso canal, por favor comente, compartilha, curta e se inscreva no nosso canal. É Timão na veia e vai Corinthians!